seja muito bem-vinda à Semana de Empreendedorismo do Mega Polo Moda. Eu sou a Alessandra Lippel e estou aqui para a nossa quarta aula de marketing digital. Na verdade, hoje a gente vai falar mais sobre empreendedorismo de uma forma geral. Então, se você perdeu as aulas anteriores, é só você correr aqui no YouTube, nos episódios anteriores. No primeiro dia, nós falamos sobre como criar conteúdo, como fazer conteúdo criativo, se você não tem tempo. Na aula número 2, a gente falou sobre Stories. Sim, Stories são uma ferramenta poderosa do Instagram para você criar relacionamento, para você gerar autoridade e também para gerar muitas vendas para o seu negócio. Na aula número 3, que foi a aula de ontem, a gente falou sobre o poder do storytelling e das narrativas digitais, para você encontrar o seu blend narrativo para o seu perfil se diferenciar da multidão e para você conduzir através das histórias o seu potencial cliente até ele se tornar um fã ardoroso da sua marca. E hoje a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, porque não adianta nada disso se a gente não se preocupar, se a gente não pensar, se planejar e estabelecer alguns preceitos, fundamentos básicos para o nosso negócio. E eu quero dividir com vocês um pouco da minha experiência ao longo de 20 anos empreendendo através das agências que eu já trabalhei, de outros negócios em vários segmentos, lições que para mim são valiosas e que valem muitas vezes para qualquer negócio, em especial de moda, e principalmente para você que está começando, para você que ainda tem muitas dúvidas, que ainda está ali naquele perrengue de todo começo, porque todo começo é muito difícil. Algumas lições que eu aprendi e que eu espero que façam sentido e que sirvam de verdade para você. A gente sabe que não é fácil começar um negócio. Independente se você nunca trabalhou antes numa empresa ou você eventualmente já trabalhou numa empresa, pediu demissão porque você tinha um sonho, você queria ser protagonista da sua própria vida, da sua história. Todo começo é muito complicado. Eu, por exemplo, cheguei a trabalhar durante muito tempo em grandes empresas e me tornei empreendedora num segundo capítulo da minha vida profissional. Foi muito difícil. Na verdade, eu empreendi porque, enfim, passei por uma demissão, por um processo, como tantas outras pessoas passam. A verdade é que a escola, né, a escola formal não ensina a gente a ser empreendedor. E se a gente não tem na família alguém que já tenha passado por esse processo, meu pai e minha mãe, por exemplo, meu pai era funcionário público, minha mãe era professora. Então não é um aprendizado, eu não tinha modelos para me inspirar. Então eu tive que começar a trilhar o meu próprio caminho. E naquela época, tenho que te dizer que a informação, é claro, já existia internet e tudo mais, mas a informações, conhecimento sobre empreendedorismo, eles não eram tão abrangentes, eles não eram tão fartos assim na internet como são no dia de hoje. E assim como muitas pessoas, eu cometi muitos erros nesse começo. Mas hoje, recomeçando uma nova empresa, né, porque eu estou numa nova iniciativa, a Limão Limonada School, o estúdio, que é a minha nova agência, muitos daqueles erros que eu cometi no passado, eles serviram de um grande aprendizado para mim. E então eu quero dividir com você 5 ingredientes, 5 lições, 5 fundamentos mesmo para que você tenha um negócio de sucesso que fature muitos milhões, que possa proporcionar uma vida maravilhosa para você, para sua família e um legado incrível aí para a sociedade e, enfim, para os clientes, para todo mundo. A primeira lição, ou o primeiro fundamento, diz respeito à visão. Qual é o seu sonho? De uma forma bem específica. Você pensa em ter uma rede de lojas? Ou você pensa em ter uma única loja exclusiva, incrível, que proporcione uma experiência maravilhosa para o seu cliente? Mesmo que hoje você esteja num estágio completamente diferente e nem consiga imaginar o caminho, né? Uma ponte do presente para esse futuro que você imagina. Mas você tem a imagem daquilo que você quer conquistar? Do modelo de negócio que você imagina ter? Eu acho super importante que você tenha isso, sabe? E eu até recomendo que você faça uma espécie de um mood board. Sabe o que é um mood board? É você ir recortando imagens, fotos de como vai ser a sua loja quando você chegar lá. Como vai ser a sua rede de lojas. Como é que vai ser a decoração, quais as roupas. Tudo que você sonha em ter, como se você materializasse isso ali naquele momento. É fato que ao longo do caminho, conforme a gente vai se desenvolvendo,
talvez esses objetivos mudem. Ele vai um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Talvez você se decepcione com o modelo inicial que você tinha criado e você vá para um outro caminho. Mas o caminho do empreendedorismo, ele é uma escada que é muito engraçado, é uma escada invisível. Você pisa no primeiro degrau, o segundo degrau aparece. Você pisa no segundo degrau, o terceiro degrau aparece. Você não consegue enxergar o oitavo degrau, o 10º degrau. Você pode ter sim uma visão de futuro, que é o rumo para onde você vai. Mas esse caminho ele vai sendo construído conforme você vai caminhando. E a definição dessa visão vai nos levar para o segundo fundamento, que é o posicionamento da sua marca. E tem uma coisa muito importante, você pode dizer assim, Alessandra, mas eu só estou começando. Eu venho aqui no Brás, eu compro umas roupas e levo e revendo na minha cidade. Eu tenho uma portinha, eu tô tão no começo que eu não consigo nem visualizar tudo isso. Quando você tem essa visão, você começa a organizar a sua empresa como se ela já fosse, só que com os recursos que você tem. Tem uma coisa que a Anitta, né, eu adoro a Anitta, né, como empresária, como profissional de marketing, é muito engraçado, tem uma história que ela conta, que quando ela começou a cantar, lá nas favelas do Rio de Janeiro, sem recurso nenhum, ela cantava lá em cima das caixas, não sei o quê, e aí ela conta que ela já tinha pensado na estrutura da empresa. O irmão era o motorista, a mãe era o financeiro, o irmão também ajudava na produção, ou seja, mesmo com pouquíssimos recursos, ela já começou a estruturar os departamentos da empresa dela. Então, mesmo que você seja sozinha, e eu vou recomendar demais daqui a pouco que assim que entrar um dinheirinho, você comece de fato a contratar pessoas para te ajudar, porque a gente não faz nada sozinho, que você comece, mesmo com o que você tem, que seja uma portinha, você pense, é muito engraçado, que você projete já a sua grande empresa, só que numa versão, é como se aquele grande sonho que você tem, ele estivesse ali, ó, tudo dentro de uma semente. Porque não é isso que uma semente é? Hoje, qualquer grande conglomerado, uma árvore enorme, frondosa, uma criança, um adulto, nós aqui, a gente era uma semente, só que dentro dessa semente a gente já tinha os ingredientes, né, de tudo aquilo que a gente viria a se transformar. Então, queria de verdade, de coração, que você pensasse nisso, reproduzisse, mesmo que numa escala muito pequena, já um pedacinho do que seria a sua grande empresa. E aí, quando a gente fala de posicionamento, eu tô querendo dizer em relação a, será que eu tenho que ser tudo para todo mundo? Se eu penso em ter uma rede de lojas, multimarca, talvez eu de fato tenha que ter variedade. Então o meu posicionamento é de variedade. Não necessariamente eu vou ter preço, não necessariamente eu vou ter profundidade numa determinada linha, mas eu vou ter um pouco de tudo. Ou então o seu posicionamento pode vir a ser preço. E aí você vai ter que trabalhar preço em todas as suas roupas. Ou o meu posicionamento é luxo, é sofisticação. E também é muito interessante a gente pensar que o posicionamento, ele não é necessariamente algo relacionado à classe social do nosso cliente. Esse posicionamento também pode ter a ver com o estilo de vida dessa nossa cliente potencial. Aqui no marketing digital, por exemplo, a gente tem vários profissionais que atendem em vários estilos, vamos dizer assim. O Limão e Limonada, a gente acabou sempre tendo mais identidade com pessoas, empreendedores que são mais criativos, que querem coisas mais coloridas, que tem um viés artístico dentro do seu trabalho, independente do segmento. Então, quando eu comecei a empresa e comecei a fazer as coisas rodarem, comecei a ter os primeiros feedbacks, eu comecei a perceber esses padrões. Então, talvez você esteja bem no começo e ainda não tenha percebido isso. O que existe em comum entre todas as suas clientes? Normalmente, elas vão ser parecidas ou vão ter valores muito parecidos com os seus próprios valores. Elas vão ter um olhar estético muito parecido com o seu. Um poder de consumo talvez parecido com o seu. Ou se você quer trabalhar com um tipo de cliente de poder aquisitivo completamente diferente, você tem que entender como esse grupo de pessoas vive, quais são os valores, quais são os hábitos, como essas pessoas passam a semana, o fim de semana. Talvez você já saiba de tudo isso e tá tudo bem. Mas é muito importante que você de fato defina. Nem que mude depois, mas que no começo você tenha tanto a visão definida quanto o seu posicionamento de marca.
Agora, vamos lá. Partindo para o fundamento número 3. Não adianta ter visão, não adianta ter valores, não adianta ter posicionamento, ter branding, ter tudo, se a sua área financeira não para de pé. Uma coisa que todo empreendedor é um sonhador, né? Somos sonhadoras, a gente quer realizar coisas, mas tem um fundamento que é o fundamento financeiro, que muitas vezes a gente deixa em segundo plano, e esse é um calcanhar de Aquiles que em algum momentinho ali da estrada, a não ser que você tenha um investidor enorme, alguém pagando tudo para você, e mesmo assim, às vezes isso acaba. É muito importante que a sua empresa seja saudável financeiramente. Então, primeiro, um princípio básico, você já deve ter ouvido isso milhares e milhares de vezes. Não misture sua conta pessoal com a sua conta da empresa. Mas Alessandra, não dá, porque eu não tenho tempo, não sei o quê, eu não tenho quem cuide do meu financeiro. Eu passei por isso, tá? E foi muito, muito, muito complicado, porque ficava tudo misturado, a gente já não sabia o que era dinheiro da empresa, o que era meu dinheiro. Eu precisava, pagava a conta pessoal com dinheiro. Gente, uma bagunça. Isso não tá bom no futuro. Você pode fazer isso acontecer por alguns meses, mas eu tenho que te dizer, no futuro dá muito ruim. É importante que você fixe também um salário para você. Porque às vezes a gente acaba achando, né? Porque de repente você dá uma sorte, você compra você faz uma compra super bacana e vende pra caramba, e aquele dinheiro entra, e aí você pega. Aí naquele mês que não tem, aí gasta tudo. Aí no outro mês não vendeu nada, aí você fica naquele desespero, não consegue nem chegar no final do mês e pagar as contas. E aí o que acontece? Eu já cometi esse erro no passado, de achar que a empresa é seu caixa eletrônico. Não pode, de maneira nenhuma, ficar sacando dinheiro da empresa conforme, enfim, as coisas vão acontecendo. Realmente é duro porque às vezes você quer comprar uma coisinha, você tem aquela conta para pagar, mas você tem que se colocar, mesmo que a empresa seja muito pequenininha, numa caixinha. Você ali, naquele momento, se você é uma empreendedora e você trabalha no negócio, você tem que receber um prolabore, ou seja, é o seu salário para você operar naquele negócio. Ah, Alessandra, mas eu não sei, porque tem mês que eu vendo X, tem mês que eu vendo 2x, tem mês que eu vendo meio x. Para você calcular, você faz mais ou menos um percentual mínimo do que você precisa viver e quanto isso representa do faturamento. Conforme o faturamento vai aumentando, então digamos, vamos dizer assim, um exemplo assim bem hipotético. Digamos que você venda R$1.000 por mês e o seu salário vai ser R$100 por mês. É só uma conta besta aqui. Quando você fixa isso, você meio que já sabe que você pode contar com aquele dinheiro. Só que tem que fazer essa conta sempre pensando, não no mês, naquele mês que estourou de vender, né, que você vendeu pra caramba, e sim num mês média para baixo, ou seja, para você ser uma pessoa realista, assim, conservadora. Agora, digamos que no outro mês que vendeu 2.000, você pode tirar um pouquinho a mais. Tira 120, 130, não vai tirar 200, 250, entendeu? Proporcionalmente, ou seja, é sempre importante que a sua receita cresça mais do que o seu aumento de prolabore. Né? Porque essa coisa de você ir aumentando, né? Você ganha mais e gasta mais, e ganha mais e gasta mais. Isso no futuro também não dá bom. A não ser que você vá girar sempre daquela maneira e passar anos e anos e anos e patinando que nem uma Kombi atolada ali. Você vai ficar sempre na mesma. Porque para você dar os próximos passos, você vai precisar pegar uma grande parte do que você ganha de fato, porque tem o que você tem que pagar, né, das compras e o que sobra disso. Ele tem que ser usado para contratação de equipe, vai ter que ser usado para você eventualmente montar um estoque, para você eventualmente ter um lugar para sua loja se você já não tem. Então, a maior parte do dinheiro que ele fica, ele tem que ser usado para o próprio capital de giro, para você saber poder comprar. E muito, muito, muito importante, num determinado momento que a empresa começa a tracionar, você começa a fazer o quê? Você começa a girar. Então você, de fato, vende, compra, vende, compra, vende, compra. Só que uma outra coisa que é muito importante é falar, tá, mas será que eu estou sendo lucrativa? Qual é o seu lucro
de fato. O que é o lucro? Lucro é aquilo que sobra depois que você paga todas as contas, inclusive os impostos, porque se você não pagar o imposto, em algum momento o governo vai te pegar lá na frente também, entendeu? Então, assim, qual é o percentual de lucro que você está tendo hoje? E aí, quando você vai para níveis mais sofisticados disso, qual o percentual de lucro daquela peça, daquela coleção, daquela linha? Porque aí você vai fazendo aquela mágica de entender que aqui eu tenho que queimar, mas na verdade eu atraio o público para vender essa aqui onde eu tenho margem. Enfim, todo esse jogo que eu acho até que você já sabe. Então, no primeiro momento, a gente vai sim buscar faturamento, mas a gente tem que buscar lucratividade. No começo, eu sei, é muito difícil. A gente não sabe nem fazer esse cálculo direito, mas com o tempo, e existe, né, o Sebrae, por exemplo, que teve aí um evento recente aqui no Megapolo, pode dar muitas dicas para você, para te ensinar a fazer esses cálculos, porque em cada segmento isso varia, né? Na área de marketing é de um jeito, dentro da área de moda é de outro. E aí, quando você faz essa conta e você vai mês a mês ali num papelzinho, numa planilha de Excel, num quadro que você escreve na parede, num caderno que seja, se você não sabe mexer com essas planilhas, com essas coisas todas. É importante quanto eu faturei, quanto eu paguei para me deslocar até o Megapolo, até o Brás, ou até os lugares que eu vou para fazer as minhas compras. Quanto eu gastei de transporte, de alimentação, as roupas em si, o aluguel se eu pago. Quanto que sobra mesmo? O meu Prolabore, a minha reserva de emergência. Quanto que sobra? Quanto percentualmente em relação ao seu faturamento bruto é o seu lucro? Será que está de acordo com o mercado? Será que o mercado é parecido? É muito bacana você trocar ideia com pessoas que estejam ou no mesmo estágio que você, ou talvez um pouquinho mais adiantado, porque também tem muito teórico, né? E a gente quer ver na prática a coisa. Então, fulano, qual é a sua margem? Essa colaboração, mesmo entre concorrentes, é muito importante, é muito útil nesse momento. E isso tudo nos leva ao princípio número 4, que é o princípio de pessoas. Porque o que acontece? A gente começa sozinho, sozinha, e aí, com o tempo, a gente, enfim, eu não vou gastar com contratar gente, porque aí sobra mais para mim, né? Senão não vai sobrar para mim no final do mês, ou então porque eu quero comprar mais e eu não vou gastar dinheiro com equipe. Só que com o tempo, você vai perceber que você não vai crescer se você não contratar pessoas para te ajudar. E muitas vezes você, mesmo sabendo que aquela pessoa não faria como você faz, né? Porque também tem um pouco isso, né? A gente acha que ninguém vai fazer tão bacana quanto a gente. É importante que o conhecimento que você vai adquirindo, ele vá sendo transmitido para as pessoas, porque você não vai conseguir construir uma empresa grande sozinha. Isso não dá, simplesmente é impossível, porque o conhecimento, né, ele está distribuído no mundo, né? Cada pessoa tem um pedacinho de conhecimento, uma habilidade. Não contar com essa inteligência coletiva, seja de um pequeno time, seja de uma grande empresa, é desperdiçar recursos, porque você tem 24 horas, você tem 2 braços, é simplesmente impossível. Então, é muito importante que você sim, assim que for possível, comece a delegar funções, começar a montar o seu time e, muito importante, o desenvolvimento dessas pessoas para liderança. Porque, pensa comigo, se amanhã você resolve que tem um casamento para ir, sei lá, na Itália, e você tem até dinheiro para ir para a Itália, porque você já ganhou, você juntou, fez a sua reserva, você tem dinheiro para ir para a Itália. Como é que você faz? Você consegue passar 15 dias na Itália sem a empresa depender de você? E as coisas continuarem rodando? Sem uma equipe, vai ser impossível. E essa equipe, ela precisa ser treinada todos os dias. Isso nos leva ao pilar número 5, que são processos. É preciso começar, desde o começo, a estabelecer processos para a sua empresa. Processos de venda, processo de compra. Você tem que começar a anotar isso tudo num caderninho, porque às vezes esses processos todos estão na nossa cabeça. A gente sabe como é que faz para comprar. E começar a decupar. Então assim, poxa, mas o que eu faço quando eu vou fazer compras, por exemplo, né, para minha loja? O que eu olho primeiro? Qual a estratégia para fazer meu dia render mais? Ou quando a mercadoria chega e eu vou expor, como é que é o processo de exposição?
E esses pequenos processos que começam sendo pequenas anotações num caderno e depois eles viram um documento no Word, depois eles viram uma cartilha, eles vão se tornando o primeiro manual de operações da sua loja. Porque sim, em 2022, a gente tem a certeza de que cada empresa ela tem que ser ao mesmo tempo uma escola. Uma escola de vendas, uma escola de marketing, uma escola de desenvolvimento de produto, sem um download, né, desses processos que estão muitas vezes na sua cabeça para um papel e que isso possa ser de fato dividido com a sua equipe, vai ficar muito difícil você crescer. Porque vai chegar um momento que alguém da sua equipe vai ter que também contratar uma outra pessoa. E aí, se isso fica só na cabeça, é como um rio. Sabe um rio assim, ó, que fica enroscado, que vem um galho enroscado? O rio não flui. E o rio precisa fluir, as águas precisam descer toda a informação, todo o conhecimento, para que você vá formando também a própria cultura da sua empresa. Porque é muito importante também que exista um alinhamento entre todas as pessoas, um alinhamento de propósito. E que, sabe a visão que eu falei que você tem que ter lá no comecinho dessa aula? Pois é, essa visão, ela tem que ser compartilhada com a equipe. Todo mundo conhecendo a visão, para onde vai, qual que é o meu plano de crescimento, mesmo que ele esteja só no papel por enquanto. E pessoas alinhadas para essa mesma visão vão te ajudar a construir a cultura. Talvez você tenha, por exemplo, um processo de vendas que seja, vamos dizer assim, mais agressivo, mais forte, de oferta, de preço. Pessoas, por exemplo, que não gostem desse sistema, dificilmente vão ficar para trabalhar com você na sua empresa. Ou seja, a sua própria equipe, o ideal é você ter pessoas que tragam os mesmos valores, que gostem mais ou menos do mesmo estilo de fazer as coisas. É isso que constrói a cultura. E aí você fala assim, Alessandra, mas como é que eu escrevo o processo de vendas? Eu acredito que as coisas são muito assim, sabe? Nenhum bebê, né? Nenhuma criança de 8, 9, 10 meses, 1 ano, sai andando e dançando o Lago dos Cisnes, entendeu? Ou sai para correr uma maratona. Então, assim, o primeiro rascunho desse processo de vendas, ele vai ser um garrancho lá. Eu vou no Brás, eu faço tal compra, depois eu volto, eu olho isso primeiro. E aí, conforme você vai escrevendo, aquilo tá ali guardado. Conforme, mas tem isso aqui também. Aí você vai e anota. Mas olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você tá no chuveiro lá, lavando a cabeça, tá... mas eu também faço isso no meu processo de compras, né? Nem é o de vendas aqui, o de compras. Eu também faço isso. E aí, isso não é uma coisa que você vai sentar um dia, vai escrever e beijo, tchau, tá pronto. Não, isso é uma construção. Aí vai chegar um dia que você vai ter aquele monte de coisa que você foi anotando e fala, bom, deixa eu colocar isso de uma forma mais organizada, deixa eu anotar em bullet points, né, em tópicos, todos esses processos. Eu posso começar depois a numerar, número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. E isso vale para vendas, para compras, para marketing, para exposição de produto. E de repente você tem uma pasta dentro do Google Drive ou um PDF que quando você contratar uma pessoa nova, ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o nosso processo, é o nosso primeiro manual de operações. Dá uma lida, se você tiver uma dúvida, você conversa comigo. Você entendeu? É claro que muitas de vocês já passaram por tudo isso, estão em estágios adiantados desse processo, mas eu acho muito importante dividir esse conhecimento para quem está bem no comecinho e que muitas vezes, mesmo a empresa chegando num momento assim de um faturamento bacana, muitas vezes esses processos eles estão só na cabeça do dono ou eles circulam de uma maneira oral dentro da empresa, né? Um vai falando para o outro, mas isso não está documentado. Então, isso tudo que eu estou dizendo para vocês são os princípios de uma governança dentro de uma empresa. Eu tenho aprendido cada vez mais que empresas saudáveis, empresas que crescem, empresas que, sei lá, no futuro são vendidas para grandes grupos e tudo mais, ou não, ou são herdadas, né? De repente seus filhos vão tocar a empresa. Quanto mais organizada estiver a empresa, tanto melhor. E uma empresa organizada atrai talentos, atrai investidores. Uma empresa organizada passa credibilidade para o mercado. E é claro que isso tudo é muito bonito, né, de falar, muito mais difícil de praticar, mas não espera,
semana que vem eu vou ver isso, semana que vem eu vou ver aquilo, porque aí na semana que essa semana não chega nunca. É importante a gente reservar um pedaço do nosso dia, seja à noite, antes de você dormir que seja, ou bem de manhãzinho, ou na hora do almoço, que é aquele momento em que você é a gestora. É como se você vestisse vários papéis, né? Se você é sozinha, você está começando agora. Então, daquele momento, ó, da meio-dia a 1, eu sou financeiro da empresa. E aí você vai cuidar das coisas financeiras. Depois você vai tirar esse chapéu e aí você vai botar o chapéu. Não, agora eu sou a compradora. O que eu vou comprar? Aí você tira esse chapéu. Agora eu vou fazer o marketing da empresa. Se você não organiza a sua agenda, coloca algumas rotinas, você vai girando numa bola de neve e no futuro você vai ficar esgotada, você vai ficar cansada e você vai falar assim, por que eu trabalho tanto e não consigo ir para frente? E eu tenho, assim, que te dizer mais. Isso é uma chavinha que vira por dentro, sabe? Às vezes, tudo que eu vou te falar agora, né? Tudo que eu te falei, você fale, tá, mas você não internalize. Aí daqui 3 meses você assiste esse vídeo aqui de novo e fala, eu entendi. Sabe por quê? Porque eu passei pelo mesmo processo. Já me disseram isso lá no passado. E quando me disseram, mas eu tô muito ocupada aqui cuidando do dia a dia, apagando 5 incêndios que eu tenho aqui. Até o dia que de repente você, ou porque o financeiro explodiu, ou porque eventualmente você vai partir para uma rodada de investimento e alguém te pede um monte de documento de organização que você não tem, ou de repente você perde alguém importante de contratar alguém bacana porque de repente a pessoa viu que estava meio bagunçada a sua empresa e ela não quer ficar. Essa conta ela chega um dia. E essa conta chegou para mim, né, em outras empresas que eu montei, então eu quero dividir isso com você agora porque tem um momento certo dessas informações penetrarem, né, dentro da nossa consciência e se tornarem de fato clareza pra gente, né? Porque o mais importante, né, para o empreendedor é que ele tenha clareza de onde ele quer chegar. Essa clareza ela não é de uma hora para outra que ela vem, mas quando ela vem, é tão maravilhoso, porque aí você consegue traçar, né, olhar assim e falar assim, ó, é esse caminho aqui, é isso, agora cheguei, agora é só acelerar. Eu espero de verdade que todas essas aulas tenham contribuído de alguma forma para o seu aprendizado, para o seu negócio. Nem que não seja agora que você use no futuro, ou se você já aprendeu tudo isso e já está num outro estágio, fico muito, muito, muito feliz por você, porque o que a gente mais quer no Limão e Limonada é ver empreendedoras crescendo, empreendedoras felizes, realizadas e que ganhem muito dinheiro e que consigam de fato fazer a diferença no nosso país. Tá bom? Eu quero encerrar então esse conjunto de aulas com um grande beijo para vocês, sejam felizes, divirtam-se durante o processo, curtam cada momento, cada conquista e se precisarem, contem com a gente, sigam a gente lá no Limão e Limonada, me mandem direct, eu vou ficar super feliz de conversar com vocês, ok? Um grande beijo e até a próxima Semana do Empreendedorismo, que com certeza terão muitas aqui do Mega Polo Moda. Um beijo, tchau, tchau!